Estamos ao vivo. Sextando. Alô, alô, sextando. Olá, quem tá entrando? Marcos Vieira, que fizemos muita arte em Lagoa Dourada. Galera de São João del Rei. Tô esperando o Léo chegar para convidar. Oi, Tiana. Ih, ó, batom no dente. Não pode. Tô aguardando meu amigo Léo, que acabou de entrar. Léo, acho que é tu que pede para entrar, né? Tutu. Aceitando o Léo. Bem-vindos e bem-vindas. Oi, Oi, Léo. tudo Estamos ao bom? vivo. Tudo Uh! ótimo. Yes. Bem-vindo. Eu tava cheia de batom no dente, mas já tirei. Então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente pode falar dessa ideia que a gente resolveu fazer uma live em vez de eu só te ligar e te falar da escolinha, né? É, pode ser, Essa porque na ideia foi verdade, sua. eu vi no teu Instagram o projeto que você está participando, né? E aí, Uhum. quando eu vi, eu achei bem interessante. Aí eu falei, cara, por que que ao invés de tu me ligar e me explicar individualmente, por que que a gente não faz uma live que aí mais, assim, as pessoas que forem entrando e que tiverem interesse podem também entender um pouco mais. Pode explicar, além de ser só para mim, para muito mais gente. E aí foi massa a tua proposta, porque Alberto, um beijo, Bárbara, beijo. Eu vou querer falar, ficar falando um beijo para todo mundo. Mas aí eu achei muito massa a tua proposta, porque a gente agora em quarentena, né? Antes a gente fazia as atividades da escolinha ali, se encontrando, né? Aham, Até porque tu também é da arte, né? Depois eu acho que tem que ter um momento aqui que a gente se apresente um pouco, né? exatamente. Está falando da ideia da live, mas eu acho que vai ter uma hora que é bom também falar. E aí, assim, a Aham. arte é muito esse lance do contato, né? E agora a gente, do isolamento, o lance da tecnologia, de como registrar uma história que é de 72 anos, como trazer através dos séculos, né, em tempos de pandemia, enfim. Então, achei Sim. massa a tua ideia, porque é uma demanda mesmo da escolinha, né? Que a gente ocupe esses espaços, ocupe os espaços E virtuais assim, também. eu moro praticamente do lado da escolinha. E eu nunca atentei para o fato de ter uma escolinha de arte ali, sabe? Isso Sim. foi o que me chocou mais. Eu falei, quando você colocou o endereço, eu falei que ali tem uma escolinha, eu nunca soube. É, E aí, assim, eu que moro do lado, não tenho noção, não tenho conhecimento, imagina, sei lá, outras pessoas que não passam, nem passam por ali. E aí eu fiquei interessado em saber do que se trata, quais são, né, o que que acontece dentro da escolinha. E por que não falar para mais gente? Ao invés de falar para uma pessoa só, já que agora a gente está nesse momento de fazer tudo por lives, pela internet, por que não atingir um público maior do que uma pessoa de cada vez? Sim. Né? E eu acho que é legal porque a gente deixa registrado, né, também. Então, eu acho que tem muito conhecimento que está sendo criado nesse tempo, assim, que a gente foi provocada a dialogar, né? E talvez ter Certo. mais tempo para olhar para as coisas que a gente não tinha tempo de olhar, né? Tipo isso, tu mora em Botafogo e assim, tu Exatamente. nunca viu a escolinha, tu nunca reparou assim de passar em frente. Foi por eu Talvez, ter colocado o é, endereço. talvez eu já tenha reparado Entendi. na casa, mas sem saber do que se trata. Uhum. E aí, quando você colocou o endereço, eu falei, ué, peraí, eu já passei muito por ali, passo muito por ali, ou passava até um pouco antes da pandemia, e nunca tipo, me interessei, digamos assim, em saber o que funcionava naquela casa, ou o que ainda funciona. Uhum. Uhum. Sim, então você já tinha visto, né? É, assim,
passando e vendo sim, Sim. mas nunca fui atrás de saber o que que era aquilo, né? O que que funcionava ali naquela edificação. Uhum. Sim. Pois é, assim, eu quero que tu fale primeiro, aí depois eu vou falar como eu descobri a escolinha, que foi mais ou menos parecida com o que tu tá contando, assim, de ver aquela casa meio apagada ali, né? Aham, Porque é no meio da avenida muito movimentada e prédios muito altos, em frente ao Rio Sul, que é um dos maiores shoppings, sim. torres empresariais, né? Ali é o UFRJ, e a escolinha ali, como aquele lugar antigo e que tem árvore, né? Então, assim, eu também eu via, mas não via, né? E Ah, até que um dia eu fui atrás. Mas, Léo, eu achei massa também da gente conversar com isso, porque eu acho que a gente nunca parou também para falar da arte na nossa vida, né? Eu já fui ao tá. teatro te ver, acompanho, Essa e a gente só se encontra na praia, no carnaval, só festejando a vida, né? Graças à graças a vida. Deus. E aí a gente nunca parou para falar, né? Eu vi que tu fez uma viagem também ano passado para os Estados Unidos com vários alunos de teatro. Então, assim, tu é professor de arte. Como é que é tua. Agora sim, se apresenta aí. Então vamos lá. Até Acho que para mim. essa introdução é necessária para as pessoas entenderem por que que a gente resolveu fazer essa live. Sim, sim. Eu assistindo, eu vi no Instagram da Paty, ela fez uma postagem sobre uma celebração de 72 anos de uma escolinha de arte aqui em Botafogo, que é o bairro que eu moro. Né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente por ser perto da minha casa e eu não ter tido, sei lá, uma iniciativa de querer saber o que era o que funcionava naquele lugar, porque é como eu te falei, eu passo por lá, passava por lá muitas vezes. O Rio Sul é o shopping que, quando eu preciso ir ao shopping, uma coisa que não gosto, é lá que eu vou porque é mais perto, enfim. E tem tudo que eu preciso. E é exatamente pelo fato de ter um shopping, ter torres comerciais, acho que tem uma igreja ali também, né? É, essa casinha ela chama atenção porque ela destoa do entorno. Mas, de fato, eu nunca parei para saber o que é que tinha lá. Voltando um pouco no nosso histórico, eu e a Paty somos de Fortaleza. Graças a Deus, a gente mora no Rio de Janeiro. Deus colocou a gente na mesma cidade, que Ele sabe do que a gente gosta. E a gente já era amigo lá. A gente já era amigo lá, tinha muita coisa em comum lá. E aí agora a gente, aqui no Rio, como ela estava falando, a gente se encontra muito ah, na praia, a gente se encontra em carnaval, a gente se encontrava em festa. E quando ela morava lá e eu morava, quando nós os dois morávamos em Fortaleza, a gente não tinha essa ligação tão forte com a arte, né? E eu vim descobrir isso aqui no Acho que Rio. não. Eu vim descobrir isso aqui no Rio, tanto que, para quem não sabe, eu mudei completamente a minha vida, larguei o corporativo para me dedicar ao teatro. E hoje eu sou ator. Então, já tem uns anos que a minha atenção é um pouco voltada para a arte. E aí, como a Paty falou, a gente, nem eu e nem ela, a gente nunca chegou um pro outro para dizer assim, e aí, como foi isso, como foi que isso aconteceu na tua vida, ou por que que você escolheu, ou coisa parecida. Mas ela, inclusive, já foi me assistir. Maravilhosa. Maravilhoso. A Muito última boa peça, aquela peça. a última peça que eu fiz, a Paty estava na plateia, e isso é muito importante, esse apoio, né, dos amigos e focados e dar essa atenção para a arte. Bom, então aí eu fiquei interessado pelo projeto da Escolinha de Arte do Brasil e eu falei com a Paty, eu quero saber mais sobre. E aí a Paty falou, tá bom, a gente pode, um dia eu posso te ligar, fazer uma call, um FaceTime. Eu falei, cara, já que a gente está nesse momento, por que não abrir para mais gente, ao invés de falar só para mim, você pode falar para mais gente do que se trata esse projeto. E cá estamos. Marcamos hoje às 19 horas para não atrapalhar a live do Caetano. Mas fala aí, Paty, como é que você descobriu a escolinha ou, sei lá, como é que você como é que você chegou até esse projeto? Lá em Fortaleza, eu também passei por esse lance aí, né? A gente se conheceu através da Tereza, eu fazia direito e você fazia administração, e a Tereza fazia os dois, né? E aí a gente se Exatamente. conheceu. E aí eu larguei o direito também, rolou uma crise, até que eu fui trabalhar com arte e educação, porque eu sempre fiz artesanato e uma pessoa viu e perguntou se eu topava fazer aquilo com as crianças. Então, dali em diante, eu me tornei arte educadora,
né? Eu larguei o direito, estudei filosofia e desde então, assim, sou muito feliz de que eu nunca, assim, nunca deixei de trabalhar com arte e educação, né? Para mim é maravilhoso. E aí, quando eu vim aqui para o Rio, eu vim para trabalhar numa escola, enfim, outra história. Mas aproveitando que eu estava aqui, eu entrei no doutorado na UFRJ, ali na Praia Vermelha, e comecei a passar bastante em frente pela Escolinha de Arte do Brasil, e tinha escrito lá, né, 60 e tantos anos de arte e educação. Eu falei, mano, eu tenho que saber o que é isso, porque eu sou arte educadora, eu estudo aqui em frente, eu fico passando todo dia em frente a esse lugar, eu quero saber o que é isso. Então, eu passei a atravessar a rua e ia lá, tocava. Um dia não tinha ninguém. Aí fui lá outro dia e fui muito bem recebida. E desde então eu fui acolhida por um grupo de pessoas, né? De artistas, educadores, pessoas que fizeram parte da história e pessoas que chegaram agora também, assim como eu, né? E aí hoje eu passei o dia lendo esse livro aqui, ó. Escolinha Escolinha de de Arte do arte. Brasil, Legado e Memória. E, e aí a gente vai lendo e vai vindo palavras-chave, né? E uma dessas palavras-chave que eu acho que permanece até hoje é a questão de um grupo de artistas, né? A escolinha ela surgiu em 1948 num processo de um grupo de artistas que acreditavam nessa arte sem imposição, a arte pela livre expressão, Aham. que antes de qualquer técnica que nós, né, ou seja, crianças ou pessoas adultas, seja o que for, tenha a oportunidade de viver a arte pela expressão, né? E aí, assim, essa história, ela parte de um artista que foi jornalista, poeta, produtor e educador, Augusto Rodrigues. Aham. Ele nasceu em Recife, pernambucano, e veio para o Rio e para fazer carreira no jornalismo. Salve pro Nordeste. Hã? Salve pro Nordeste. Exatamente. Então, assim, eu tô falando dele, que ele é de Recife, porque tem vários outros pernambucanos que vieram também para fortalecer a escolinha, né? Tem a Noêmia Varela, que foi uma artista e educadora também, pernambucana, que foi a idealizadora de um curso que se desenvolveu na escolinha de formação de professores. Então, assim, ao longo do tempo, né? Como são 72 anos, atravessou gerações. Aham. As pessoas que fundaram não estão mais vivas, né? Então, existe uma tessitura, uma teia, né? Quanto mais eu leio essa história, quanto mais eu participo das reuniões, né? Das assembleias, quanto mais das atividades artísticas também, mais eu fico vendo que a escolinha, ela tem um valor histórico muito forte e desde o começo ela teve um viés libertador, sabe? De Aham. dizer que o papel da arte na educação é, não é proteger, mas é possibilitar que a criança viva a sua identidade, a sua singularidade, que ela exercite isso, né? Então, a arte é canal para a gente exercitar a nossa singularidade, para a gente ser quem a gente é. E não só isso, né? Também tem a leitura da arte, né? A arte também é um exercício de percepção, é um Sim. olhar, né? Então, são conceitos que vieram da prática, né? Então, assim, tem uma figura que é super importante. Ontem mesmo, não foi ontem, essa semana, eu assisti um documentário que é muito bom no YouTube, que é sobre a Helena Antipov, ou Antipov, não sei muito bem como é que é a pronúncia, mas ela foi uma educadora, assim, uma mulher que teve que sofrer. Ela era russa, teve que. Ela fugiu de várias guerras. Ela Uhum. fugiu do pai, quando ela era criança, teve que fugir do czarista, depois ela teve que fugir na Europa, enfim. Ela Ah, passou por muitos processos e veio parar no Brasil. Foi convidada para. Ela foi a pessoa que instituiu aqui o Instituto Pestalozzi. Então, ela trabalhou com Nise da Silveira. E nesse cuidado, nesse exercício de que a educação ela tem que olhar como é cada um. Eu não posso fazer uma coisa homogênea para todo mundo igual. A gente tem aham. que perceber as necessidades de cada pessoa, o processo de cada pessoa. E a arte
permite isso, né? E como que Então cada foi, pessoa recebe, né? exato. Então foram esse conjunto de artistas, de educadores, que se uniram e fundaram não só a Escolinha de Arte do Brasil, mas outras instituições, outras associações, outras sociedades pela arte e educação. Mas aí a questão interessante é que a escolinha aqui no Rio, ela foi a pioneira, né? Ah, Mas ela se espalhou, o movimento Escolinhas de Arte se espalhou por mais de 53, assim, eu li coisas que dizia que era 53 e li coisas que diziam que era 63 escolinhas de arte do Brasil afora, porque as pessoas vinham de vários lugares, faziam aham, cursos, participavam e saíam pelas suas cidades, né? Então, assim, aproveitando para falar de Augusto Rodrigues, que veio de Recife, Noêmia Varela, que veio de Recife, amarela. o Anísio Teixeira, que é baiano, que também foi fundamental, porque a escolinha fez vários projetos em parceria com o INEP, com a Funarte. Então, assim, é muito importante, assim, eu faço muita questão de estar junto desse grupo que eu te falei, né, que Sim, hoje faz as pessoas, enfim, que supre as necessidades da escolinha, né? Que promove atividades lá e que supre as necessidades. É muito importante porque é parte de instituições, de processos históricos, de construções de conhecimentos e de vivências artísticas que foram feitos de fato por grupos, preservando o processo criativo, né? Que está ligado também, esse livro aqui, ele fala também do circo voador, do Parque olha, Lage, de outros aparelhos culturais que tá na cidade, que são frutos dessa história e frutos de muita luta, porque para que o Parque Lage ocupe como uma escola de artes visuais, para que a escolinha seja uma escolinha de arte, tanto no sentido para as crianças, para os adultos, para a formação de educadores, enfim, para tudo isso, a gente vê muitos altos e baixos devido às gestões políticas, né? sim, com certeza. Então, é sempre uma relação ali, né? Daquele grupo de artistas e educadores com o governo, com a sociedade civil. E à medida que as configurações vão mudando, tudo vai mudando também, né? Com certeza. Uma das coisas que inclusive me chamou muita atenção foi nessa atual conjuntura de que a cultura está super desvalorizada. Eu ter percebido que essa escola ela está há 72 anos. Então, tipo assim, é uma vitória. Né? Aí, como você está falando, É. 72 anos foram várias gerações a passar, e isso, né, naturalmente passou por várias administrações e governos, uns que Uhum. apoiavam menos. Mas, enfim, só um parênteses, porque o fato de estar há 72 anos já é muita coisa. Sim. E o que eu estou querendo sublinhar é isso, é que não é qualquer vitória, é uma vitória genuína de luta, de pessoas que realmente vivenciam isso, né? Assim, quando a gente tem contato. Hã? Da classe artística. Exato. Quando a gente tem contato com a arte, quando a gente tem contato com quem quer aprender arte, com quem quer vivenciar a arte. E como Aham, isso é feito no coletivo, e como isso tem um potencial na formação da pessoa, da formação da singularidade, da identidade, né? E é um processo constante, né? Assim, não é por, assim, a gente valoriza muito isso na educação infantil, justamente por ser essa fase primordial, né? Mas a arte enquanto caminho de autoconhecimento, de expressão e de afirmação da identidade, ela é constante, né? Até o último dia das nossas vidas, ela sim, tem esse papel humano, né? Então, assim, não é à toa também que constantemente se tenta transformar a arte em algo quadrado, segmentado em disciplinas, ou numa mera técnica, né? Como prevaleceu muito antigamente. Então, assim, esse movimento de escolinhas de arte, ele vem para contrapor aquela escola que era instrução, que era disciplina, que era para fazer a pessoa aprender a obedecer, né? Onde a criança não podia se expressar. A gente tem que olhar para esse histórico, né?
para a gente não achar que as coisas surgiram do nada, né? Claro. Então, assim, é muito bom, né, estar junto dessas pessoas que até hoje falam sobre a escolinha, estudam sobre a escolinha, e não só sobre a escolinha, mas pelas referências que a escolinha bebeu também, né? As fontes que a escolinha bebeu. Que é o Herbert Reed, o Lowenfeld, que são essas bases da arte pela liberdade, a livre expressão, de entender que tem pessoas que realmente são mais racionais, tem outras Aham. pessoas que são mais corporais, são mais sensoriais, né? Então, quando a gente aprende que tem várias formas de perceber o mundo e várias formas de aprender, a gente consegue fazer com que o ateliê de arte seja esse ambiente integrador, né? Eu falo Nossa, muito do ateliê das artes visuais porque é onde eu mais tenho, onde eu tenho prática assim com a educação, né? Mas isso vale para qualquer experimentação artística. só para ver se eu estou entendendo, se eu estou acompanhando o que eu raciocínio. Então, um centro educacional, que ao invés de você chegar lá e o corpo docente falar, você vai estudar matemática, química e física, quinta-feira tem uma prova, você vai tirar uma nota, e assim está determinado se você aprende ou não, se você sabe ou não. A escolinha, no caso, ela te educa mais através da arte e de uma forma mais expressiva. Você se expressa da forma como você consegue se expressar melhor, mais ou menos isso. Sim, Seria. ela preserva esse espaço, né? Não é que porque a gente está valorizando isso, a gente está dizendo que não é legal português, matemática e as Aham. ciências e etc. É O só que uma a outra gente está abordagem. e assim, uma abordagem que complementa a intelectualidade, as racionalidades, né? Assim, na verdade, a gente precisa separar, mas a educação é formação humana, né? Então, a arte, ela não pode ser instrumentalizada para adaptar a criança ou o jovem ao mercado de trabalho. A arte, ela está na educação para a livre expressão, para que a criança possa ser quem ela é, para que ela tenha experiências. Então, assim, na verdade, são motivos dos mínimos, que desenvolver habilidades manuais, por exemplo, mas a gente saber que o corpo é todo integrado, que na hora que eu estou trabalhando com as mãos, eu posso trabalhar meus sentimentos, minhas capacidades cognitivas, que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente tem esse espaço, a gente tem condições de desenvolver nosso emocional até, né? Então é Com isso, não certeza. adianta, não adianta uma educação é bem simples, né? É muito bonita, que a Helena Antipoff e o Augusto Rodrigues falavam essa frase. Educação sem arte não é educação. Simples assim, né? Simples assim. Porque uma educação que ela não te dá espaço para você ser quem você é, para você criar, para você viver a experiência da atividade criadora, que é inerente do ser Aham. humano, né? E é muito doido a gente estar falando isso em pleno século XXI, né, Léo? Porque, assim, eu acho que para as pessoas, para você, e talvez para as pessoas que vão assistir, que têm afinidade com a gente, talvez a gente está falando do óbvio. Mas, assim, eu mesma agora, eu vou falar da minha experiência, né, lá de Fortaleza, eu estudei numa escola que quando até eu fiz, antes do, sei lá, acho que foi fundamental, até o fundamental eu tinha aula de artes, a escola tinha um ateliê de arte, tinha aula de música, depois de um tempo, isso tudo acabou. O E Matheus aí está acabou. falando que, o Matheus tá Hã? falando que arte é autoconhecimento também. Com certeza. Exatamente, né? Exatamente. E, além de autoconhecimento, eu diria até que é autoexercício. É o exercício de ser quem a gente é, né? Porque a gente também é imaginação, né? Eu estou aqui né, falando aqui uma palavra que tem sentido com a outra, etc. Mas eu também sou a pessoa que dança, que canta e que não tem sentido nenhum, Tá? né? Então, assim, é a gente ser quem a gente é, né? E aí a Sim. Escolinha de Arte do Brasil, ela foi, ela é pioneira na arte e educação brasileira. Antes mesmo de existir a licenciatura em artes visuais, que foi a primeira, né? Sim. Já a escolinha já existia, inclusive a própria formação mesmo da lei, do que regulamentou,
bebeu muito da fonte da escolinha, né? Então, assim, eu acho que é função nossa, sabe? Eu entendo como uma função minha afirmar e reafirmar a história. Apesar de eu ter chegado na escolinha aos 3 anos, né? Aviso logo aqui que eu sou muito nova, né? Que foi Então, foi uma oportunidade de trocar com você, assim, isso que eu sou encantada, né? E aham. um tesouro aqui no Rio de Janeiro, mas um tesouro que também precisa de muito alicerce, precisa de pessoas novas, né? Sim. E assim, e pelo que eu tenho lido e comparado com a minha experiência atual na escolinha, eu vejo que esse ambiente de grupo, esse espaço aberto, esse lugar acolhedor para quem quiser somar, permanece, né? Ele Sim. permanece porque, né, eu agradeço até assim a Moema Quintanilha, que foi a pessoa que me recebeu e que desde o começo, assim, eu vejo que elas, não só ela, a Helena Trigo, todo mundo tem esse ato de saber que a escolinha é um espaço coletivo, sabe? De que é uma coisa histórica, já não tem mais dono, sabe, Léo? É uma Aham, coisa sim. que eu acho que é até uma. Claro, tem pessoas responsáveis, tem documentos, tem coisas, né? Mas Tem a cargos forma como hierárquicos porque existe uma burocracia para tudo que tem você uma faz nesse burocracia. país. Isso, Mas pelo que eu, isso. pelo que Mas, eu estou entendendo, e aí você pode me corrigir, é mais um espaço de colaboradores para colaboradores. Então, é como se fosse um espaço para agregar cada um com o seu pouquinho de conhecimento de arte para poder repassar para as pessoas que estão ali, que frequentam, não é isso? exato. Tipo assim, na escolinha, tanto é possível você ter aula convencional de arte, do ré, mi, fá, sol, lá, si, ou ter aprender uma técnica de desenho. Ah, Lá tem, era lá uma coisa tem, que eu queria. é possível. Isso é possível também, mas sempre vai ter o ateliê. Você pode fazer um ateliê livre, onde vai estar o artista ali, e não Aham. necessariamente ele vai te direcionar outra relação diferente. Isso depende muito de quem busca e o quê, né? E também da época de cada atividade, né? Assim, por muito tempo teve um ateliê de restauração, por muito tempo, até hoje tem, agora não está tendo por causa da pandemia, mas são as aulas de modelo vivo. Olha. Então, eventos, né? Agora na pandemia a gente está fazendo um grupo de estudo e estamos no esforço de nos organizar para ocupar as redes, né? Uhum. Então, a gente está aproveitando a comemoração de 72 anos para ocupar as redes da escolinha e tem Perfeito. sido Então a muito gente legal. vai ter essa live também para chamar a atenção das Exato, pessoas. É uma coisa que eu estava pensando. Por exemplo, no meu mercado, digamos, no teatro. O teatro ele acontece presencial. A gente está tendo que se reinventar e fazer coisas teatrais na frente da tela que gera até uma. Não diria uma polêmica, não chega a ser uma polêmica, mas divide opiniões de que, tipo, de fato é teatro. Porque o teatro acontece sim, ao vivo no palco com a plateia. É um teatro filmado, é um teatro visual, então tem toda uma discussão em cima disso, mas onde eu estou querendo chegar é que hoje todas as atenções estão voltadas para o online, né? Eu vejo, por exemplo, meus amigos, eu me incluo nisso, meus colegas atores todos aproveitando para produzir muito material audiovisual, para fazer videobook, para fazer um portfólio bacana, para mandar para as agências, sabe? Assim, trabalhando o lado audiovisual e produzindo conteúdo online, mais para ter essa visibilidade, porque todos os olhos estão voltados para o online, entendeu? Então, assim, sim. bom, acho que a gente você ter postado, eu ter me interessado e a gente ter feito essa live pode ser uma coisa até boa, sei lá, para a escolinha, para a gente divulgar Sim, o site ou o Instagram, então, enfim, puxar um pouco a sim. atenção para isso. Exato, porque a ideia é essa mesmo, é ocupar os espaços, é produzir saberes, né? Então, assim, muito legal essa live que a gente está fazendo, porque isso aqui pode ser uma coisa legal para quem nunca ouviu falar da escolinha, né? Aham. Mas Que a era o gente meu também está caso. recebendo, nessa campanha de 72 anos, a gente está recebendo depoimentos de pessoas sabe, do Sul, e que contam uma riqueza de detalhes, né?
que, por exemplo, ontem mesmo eu recebi um vídeo da Silvia Paz Leme, que ela estudou. Hoje ela é professora universitária em, acho que é Joinville. E ela conta que ela viveu esses ateliês, que é o que eu tô te dizendo, né? Essa coisa não necessariamente direcionada. Mas ela disse que não era aquela coisa, não era um laissez-faire, não é assim, ah, deixa rolar e botar experimental e deixa acontecer, né? Não é exatamente isso. Né? Existe uma leitura, uma apreciação, um acompanhamento de um Direcionar. processo. Hã? É isso, um acompanhamento, direcionamento do que está sendo exposto, do que. Exato, Entendi. exato. E então, assim, esses depoimentos também vão se tornando peças, né, desse quebra-cabeça, desse mosaico que é a escolinha, porque ela é um entrelaçamento da história de muitas pessoas, né? Sim, Então, é. assim, a gente está recebendo imagens. Eu fiz aquele videozinho bonitinho que tu gostou, né? Então, assim, tá todo mundo ama essa história, sabe? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Depois eu vou te mandar esse documentário da Helena Antipoff. E esse livro aqui, né, que eu já mostrei, vou fazer propaganda até. Agora é merchan. É o livro de 70 Olha, anos. Eu comprei essa semana, li quase todos. Eu tô aqui, assim, marcando tudo. É do Jader onde que, Medeiros. onde que, onde Hum? que, onde que a gente consegue, onde que a gente acha esse livro? É da editora do UFRJ. Eu comprei na internet pela Travessa. Ele tá Ah, ótimo, super bombando aí, pode pedir, é baratinho. ótimo. E ele tem testemunhos aqui de Carlos Drummond de Andrade, falando da escolinha, sabe? De Anísio Teixeira, o próprio Paulo Freire está ligado à história da escolinha, sabe? Então, Ah, assim, eu fiquei feliz demais de ter chegado no Rio e ter encontrado essa galera, sabe? E de ser verdadeiramente um grupo democrático, porque essa coisa é patrimônio público a Escolinha de Arte do Brasil, né? Então, é, assim, se você é arte educador, se você é artista, ou se você quer viver a arte, né? Então, é para todo mundo de 0 a 100 anos. É uma história muito importante que a gente não pode deixar apagar as histórias de luta do Brasil, porque tem muita gente afim de apagar isso tudo, de, sabe, de fazer a educação e a arte também como instrumento do mercado de trabalho, né? Então, isso que você falou, Léo, de como a gente vai transpor, né? Por exemplo, eu como professora de artes, né? Como que eu vou, através da tela, esses encontros que eu tenho tido com as crianças, eu busco provocar elas para elas não ficar na tela, aham, sabe? Então, assim, como estimular alguém que está ali do outro lado e que essa pessoa possa viver uma experiência sinestésica, artista, criativa, corporal, se a gente não vai estar ali olhando nos olhos ou aham. poder se tocar, ou essa experiência, né? E assim, essa experiência também da pandemia, né? Graças a Deus a gente está aqui bem, saudável, a gente tem como ficar em casa. Uhum. Mas é muito triste, né? Lá fora, assim, a gente já sabe que tem uma quantidade de pessoas que morreram e de forma muito triste, que já se compara à bomba, né, de Hiroshima. Eu não sei se é verdade, mas saiu aí, né? Então, só para dizer que Helena Antipoff, que foi uma mulher que veio fugida de guerras, né? Acho que foi, sei lá, eu acho que ela conseguiu passar pelas duas guerras, sabe? Uma coisa assim. Mas de chegar aqui no Brasil depois desse período traumático, e uma coisa que sensibilizou muito Helena de Poff, Augusto Rodrigues, Nise da Silveira, foi que durante a Segunda Guerra teve aqui no Rio uma exposição de crianças da Inglaterra, né, que foi um dos lugares mais devastados. E a partir daquela exposição, eles saíram dali dizendo assim, cara, tem uma fala, né? Augusto Rodrigues cismou que criança tinha que fazer arte sem interrupção de adulto. Que criança tinha que fazer sem imposição, sem Aham. interrupção de ninguém, né? Então, assim, para dizer que a gente está num cenário de guerra, que é muito triste saber que tudo está acontecendo lá fora, e que a arte sempre ressurgiu nesses momentos, né? Aham. A arte sempre gritou, a arte sempre pulsou. E eu acho que essa iniciativa singela da gente estar aqui fazendo uma live, ocupando esse espaço que você, enquanto ator, e eu, enquanto educadora, tem alguém me ligando.
Tá me ouvindo? Tá ouvindo, né, Léo? Tô bem, perfeito. E é aquela ligação do presídio, você não sabe quem é, sabe? Passa o dia me ligando, um saco. Então, assim, que esse tipo de proposta, né, assim como Reggio Emília, que depois da devastação da Itália, rebrotou iniciativas educacionais que teve que respeitar esse emocional, porque as pessoas estavam devastadas, né? Então, esse fato da gente querer ocupar esse espaço que a gente nem sabia se queria mesmo, né? Esse negócio de botar a cara, de ficar falando, a gente vai, mas não É, vai, será, né? Mas, cara, que mais a gente tem que esperar, sabe? Pra gente ficar falando das coisas que a gente acha importante, porque o que está acontecendo lá fora é muito chocante, né? E aí, só nesse livro talvez só um aqui, parênteses aqui, ah, que eu acho que, assim, está tendo a oportunidade de olhar, né, e de entender e de não que as pessoas sejam dependentes da arte, mas a gente entender a importância que ela tem, porque muita gente que é isso que você está falando, como a gente, não sei, não ligo, não vou a teatro, tá, mas nesse momento as pessoas estão tendo pelo menos uma noção e uma consciência do quão importante é. E sim, uma coisa que, enquanto você estava falando, eu tava aqui matutando nas minhas ideias, é, a arte ela está presente em qualquer lugar. Você consegue ver arte na desgraça, sabe? Assim, tem muitos artistas, inclusive, que usam esse instrumento para fazer a própria arte. Como você tem fotógrafos que são fotógrafos de guerra, tem uns fotógrafos, agora esqueci o nome, mas enfim, que eu fui ver a exposição lá no IMS, que era só fotos só fotografava máfia italiana. Enfim, a arte ela é muito plural, né? Então, assim, não tem como não existir, porque quando você menos esperar vai ter alguém fazendo arte com alguma coisa, e aí o que eu acho que a gente só precisa é entender e realizar mesmo. Tipo assim, se voltar para isso, se abrir para receber, porque sempre vai existir, sempre vai ter alguém fazendo. Você precisa estar aberto para receber. Porque tem sim. gente que vê coisas, que vê, mas não considera arte, quando no final, no fundo é arte, sabe? É, como eu te falei, o fato dessa escola ter 72 anos me chamou muito a atenção, porque a arte e cultura hoje em dia é realmente um setor que está sendo bem escateado, mas apesar do nome, porque o nome Escolinha de Arte do Brasil remete a uma coisa muito assim, sabe essa disparidade? Escolinha é uma coisa pequena, mas ao mesmo tempo tem 72 anos de história, está comemorando esse ano. E aí a escolinha você sempre vai remeter a um público infantil. Mas enfim, eu queria que tu deixasse assim mais claro para mim mesmo. Eu estou entendendo Tá. tudo que você está falando, perfeito. Mas assim, que tipos de arte ou quais são as artes que são trabalhadas lá dentro? Sei lá, pintura, você falou modelo vivo, qual é a faixa etária, quem quiser pode, assim, um perfil geral assim da escolinha, sabe? Sim. Então, isso já variou muito, né? Atualmente, a gente está dedicando o grupo de estudos e também a gente se organizar para. Assim, a gente tem feito, nós como grupo voluntário, né? A gente faz uma série de atividades, né? Ah, Para que a escolinha continue viva e para que ela continue e que ela consiga se adaptar agora neste momento, né? A gente está dedicado para isso. Então, atualmente não está acontecendo nenhuma atividade, né? Mas a nossa luta também para, por exemplo, a gente já escreveu alguns editais e a gente já teve alguns problemas precisando de assessoria de contabilidade, jurídica. Então, assim, a gente vai ter que. A gente acaba que faz umas atividades muito mais para adultos do que mesmo para crianças, porque a gente ah, está nesse momento de revitalização, tanto do espaço como das possibilidades de angariar recursos, né? Mas a escolinha também, ela abriga o Polo Arte na Escola, que é uma instituição que promove formação continuada de educadores, de arte educadores, né? Então, assim, se você me perguntar, tá, faz de conta que não tem pandemia, Patrícia, o que é que tá rolando lá, né? Eu ia te falar da oficina de modelo vivo, do nosso grupo de estudo,
e do Aham. Instituto Arte na Escola, que promove essas atividades de arte e educação. Agora, também tem muita atividade de pesquisa e esse grupo de gestão, e agora que a gente fez um subgrupo de comunicação, que a gente está começando a se organizar em pequenos outros grupos para a gente conseguir isso, assim, de repente ocupar as redes sociais, resgatar os vínculos, pegar esses contatos dessas pessoas que possam também trazer mais dados, mais elementos, né? E ao mesmo tempo que a gente está estudando muito, justamente porque nós, né, por exemplo, eu sou arte educadora, eu tenho um trabalho tanto de criação artística, muito inspirado na natureza, e a escolinha oferece esse espaço, porque ali no meio daquele caos urbano ela consegue ter uma florestinha lá dentro, né? Incrível. Então, assim, nós que fazemos esse grupo, nós também somos arte educadores, né? Então, assim, a gente quer aproveitar esse momento da pandemia para a gente sair desse momento, não só com novas pessoas que somem com a gente, mas que a gente consiga regularizar toda a documentação. A gente está terminando de pagar um tratamento de cupim. Enfim, quando você entra numa parada dessa, você fica vendo o tamanho da demanda, mas que acaba sendo um processo muito gostoso, porque também é tudo feito com muita celebração, né? Assim, nos 70 anos teve uma festa com o Jongo da Serrinha, né? Então, assim, a escolinha ela tem um nome que é muito... que as pessoas querem fazer parte, né? Que as pessoas Aham. querem estar junto, né? E aí, só para falar do nome, que eu achei legal tu chamar a atenção, Augusto Rodrigues, quando se reuniu com outros artistas e resolveu criar a escolinha de arte, não tinha nome. Eles só arrumaram um lugar na Biblioteca Castro Alves, no centro do Rio, e compraram lápis e tinta e papel e começaram, não tinha nome. Então, as crianças que ficaram falando, eu gosto da escolinha. Ah, legal a escolinha, porque eles iam para aquela escola que era opressora e depois eles iam para uma escola onde eles poderiam criar livremente. Então, de tantas crianças chamarem escolinha, o Augusto Rodrigues batizou de Escolinha de Arte do Brasil, Que né? maravilha. Então, mas assim, não, de longe é uma instituição voltada só para criança, é uma instituição que faz muito trabalho com adulto, mas que Nossa, esse nome ele tem que ser preservado, porque eu acho que a criatividade infantil, assim, a livre expressão na infância, eu acho que é o âmago, assim, né? Eu acho que foi a preocupação central que ele sim. teve. Paty, a Ana, que é uma amiga minha, inclusive, Como podemos ajudar? ela mandou uma mensagem um tempo atrás falando assim, Ótimo. eu queria sentar contigo para a gente falar sobre arte. Eu estou amando que ela está aqui na live. Ela tá, Legal, como podemos ajudar, como é que pode ajudar a escolinha nesse momento? legal, perfeito. A gente está organizando uma campanha, que vai ser uma campanha de financiamento colaborativo, uma campanha pequena, porque o que a gente quer mesmo nesse momento é dedicar esse trabalho que eu te falei, de somar pessoas também que estejam interessadas e também angariar esse um pequeno recurso que a gente precisa para atualizar algumas coisas, para a gente poder cair de pau nos editais né, enfim. Então, a gente vai lançar uma campanha de financiamento, assim, para quem está aí, para quem achou interessante. Eu peço que siga as redes sociais, tanto no YouTube, Instagram e Facebook, e que daqui a pouco a gente vai lançar. A gente está com a previsão de lançar no final do mês, lançar uma campanha de financiamento colaborativo. E aí é isso, eu peço que vocês sigam, compartilhem, convidem outras pessoas, porque, inclusive, Léo, eu achei legal a gente fazer a live aqui, porque eu acho que eu e você tem mais seguidores que a escolinha, porque Ah, sim. essas mídias sociais são bem recentes na história da escolinha, né? Então, Imagina. somos um grupo multigeracional, né? Então, a escolinha é uma senhorinha que está aí, ó, aprendendo a, A mexer. a causar nas redes. Qual que é o arroba da escolinha mesmo? Escolinha de arte do Brasil. Do Ju. Escolinha de Arte do Brasil, tá. Perfeito. E outra coisa que a gente tinha conversado, né, Paty? De repente, dependendo do resultado, ou enfim, dessa live, da gente fazer outras, né? Porque aqui a gente está Sim, fazendo uma explicação geral
Gente, assim, para quem entrou agora, eu vou explicar. A Paty postou o projeto e eu fiquei muito interessado. E eu pensei, por que então, ao invés de ela explicar só para mim, ela não explicar para mais gente e que mais gente pudesse ter acesso, já que a gente está nesse momento de fazer lives, né? Então a gente podia aqui através do Instagram, ela explicar para mim e para mais outras pessoas ao mesmo tempo. Então essa foi a ideia principal. E aí hoje a gente está batendo um papo aqui bem geral, assim, sobre o que é a escolinha, como que ela descobriu a escolinha, como que ela passou a fazer parte, a ser colaboradora da escolinha e a gente está meio... Ela, na verdade, está me explicando, então eu estou junto com vocês, eu tô aprendendo o que é a escolinha, como ajudar, como que eles trabalham. E é basicamente isso que a gente está fazendo hoje. Se a gente achar ok, que foi um bom canal para a gente divulgar, e a gente vai e faz outras lives mais direcionadas, de repente, em outros projetos da própria escolinha, né? Sim. E tem outras pessoas também, né? Eu tô assim, eu peguei assim uma parte da comunicação, tô ajudando o pessoal na comunicação e tô falando, né? Vamos fazer esses vídeos, a gente tá cada vez chegando mais nessa conclusão que a gente precisa botar a cara e que a gente precisa ocupar, né? Mas Aham, assim, sim. eu não tô só te explicando, como eu também tô te convidando, abrindo para você, abrindo as portas para você, para os seus, para suas, né? Enfim, legal que você abriu para sua rede também, Sim. porque é isso, é um lugar que está aí do nosso lado, né? Um lugar que precisa de energia nova, porque a energia antiga, histórica que tem lá é pulsante, A é Escolinha de poderosa. Arte do Brasil entrou, hein? Entrou. Parabéns, Escolinha de Arte do Parabéns, Brasil! Escolinha. Quem está junto comigo na comunicação é a Helena Trigo, então provavelmente é ela que está aí online acompanhando a Aham. gente, que é outra educadora que esteve na história da escolinha, que testemunha muitas boas histórias, muitos nuances, né, dessa história, e que a chegada, né, porque tem gente na escolinha que vai e volta, né? Então a Helena ela voltou e trouxe, viu, Helena, saudade das nossas reuniões, que as reuniões lá também é uma delícia, viu, Léo? Tem café, todo mundo leva uma coisinha, sabe? Então assim, Eu é um imagino. clima indescritível. Assim, não só do Aham. encontro, mas assim, do acervo, né? Então tem uma biblioteca, tem um acervo. Então a gente vai fazer esse Ah, primeiro pronto, era outra projeto de coisa que eu queria que tu financiamento. falasse. Era outra coisa que eu queria que tu falasse. A estrutura física, porque tu já falou que tem um jardim, Sim. falou agora tem uma biblioteca. Tem um Como que teatro. é? Desculpa, não ouvi. Então, eu falei que tem esse ambiente de natureza, né? Ali da avenida em Botafogo, Carlos Peixoto, em frente ao Rio Sul, aquele caos. E você chega na escolinha, você tem uma sombra, você é abraçado aqui pelaquela pedra. E tem várias salas por exemplo, tinha um ateliê que era de restauro, que é uma sala maravilhosa, assim, Olha de aqui, ó. tamanho, de estrutura, né? Que agora está livre, porque o Elias, que era a pessoa responsável, entendeu que a escolinha estava crescendo e surgiu outra sala para ele. Então a sala Aham. dele, ele deixou uma sala maravilhosa para gente. Tem o acervo, tem a biblioteca, tem o Polo Arte, como eu te falei, que além de fazer essa formação de educadores, também tem vídeos de arte e educação que disponibiliza para os educadores que fazem parte. Uhum. E aí tem o teatro também, um teatro de bonecos, um teatro muito, assim, gracinha, que tem outra companheira nossa, Carol, que também está ajudando a fazer alguns ajustes, alguns reparos no espaço. Mas é um Uhum. espaço muito inspirador, Léo, muito... Porque Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho a é menor aquela dúvida. casinha singela, né? Com aquelas janelinhas de madeira e você olha para fora e você vê a natureza, né? E com muitos espaços amplos, né? Com muita potência, né? Ah, então Então, a estrutura é ótima para ministrar essas oficinas, né? As de exato, assim, reparo e de teatro. nós que estamos lá, a gente já promoveu cursos de verão, né? Por exemplo, eu estou te dizendo as atividades que tem fixas, mas a gente também promove cursos de verão e vem planejando algumas coisas. Mas a gente realmente
escolheu dar 2 passos para trás para poder continuar andando para frente, para Ah, ajustar essa questão de documentação e contabilidade, e a gente também fazer a questão do grupo de estudo, porque é uma atividade que potencializa muito o grupo, sabe? Que faz a gente criar realmente. aham. E então, assim, a gente está focando nisso, né? Enquanto lá a casa está sendo cuidada, tirando, tirando o cupim, fazendo ajustes, né? Coisas que a gente vem fazendo durante esses anos. E, enfim, o espaço é ótimo e, precisa de mais arte educadores, precisa de mais corações batendo, mais gente empolgada, né? Uma palavra que foi chamada muita atenção nesse livro pela Grace Cohen, que é professora de arte do Pedro II, é o entusiasmo, né? Então, como a gente está no meio disso tudo, né, de tantos desafios sociais, econômicos, ambientais, né? Pode botar etc. de desafios aí. É, E a gente falando de arte, né? E a gente buscando manter esse entusiasmo, cara. Porque se a luta não fosse divertida, se a gente não tiver também prazer, criação, beleza no meio desse processo, né? Não precisa ser assim, né? Então, que a gente reafirme a história da arte e educação brasileira, que é da base, dessa base, que é uma aham. base libertadora, né? Eu fico muito feliz de saber que a arte e a educação do nosso país não veio importada necessariamente de um modelo eurocêntrico. Ela tem muito mais a carga, né? Lógico que ela deve ser eurocêntrica, como tudo que a gente engoliu a seco, né? Tudo que não foi Mas por ter estudado ao longo dos anos. da indústria cultural, né? Mas a Escolinha e o Augusto Rodrigues, por ele ser pernambucano, ele sempre foi um cara que fortaleceu a cultura popular, o mestre Vitalino, e entendeu que um curso de formação, por exemplo, as formações de arte educadores, envolvia tudo isso, né? A complexidade da cultura popular com também aquilo que possa ser de mais erudito enfim, e diferente, inovador, moderno, chame do que quiser, né? Mas assim, sempre foi essa característica de diversidade, né? Sim. E também de insistir a arte como essa forma de pessoal, de libertação, de autoconhecimento. E não no sentido individualista, né, Léo? Assim, porque a própria escolinha, ela só aconteceu porque ela foi coletiva e nunca deixou de ser. Né? Então, É, por mais que tenha centrado na figura do Augusto Rodrigues, foram várias lideranças, várias pessoas que foram fazendo a organização ali e ela foi acontecendo. E hoje temos aí a Helena Trigo, a Moema Quintanilha, o Ricardo, a Leila, pessoas maravilhosas, assim, e que a escolinha juntou, né? maravilhoso. E assim, eu acho que tão importante quanto a gente falar sobre, como a gente já falou aqui, a divulgação, né? Porque Sim, quando a gente souber, às vezes tem gente que está procurando para contribuir, que está procurando para espalhar a arte, para repassar o conhecimento, para, enfim, para fazer o movimento crescer. E às vezes a gente tem uma carência de espaços também. sim. Eu tenho uma amiga aqui que a gente sentou para escrever um projeto social, também ligado à arte. E a gente estava batendo cabeça aqui, cara, e aí? Mas se a gente quiser, de fato, botar esse projeto para frente, se a gente quiser ensinar o que a gente adquiriu ao longo dos nossos 4, 5 anos estudando teatro ali, como que a gente vai fazer, aonde, assim, Onde? tão Ah, importante isso quanto, é legal, Léo. de que tem um É legal espaço, você falar. precisando de pessoas, tem pessoas precisando de espaço e não sabe onde Tá, procurar, sabe aonde, sabe? exato. Enfim, É. eu acho. E aí, continuando te respondendo das atividades, né, e a forma que o nosso grupo vem trabalhando, a gente recebe propostas, né? E aí submete ao grupo maior, se a galera achar legal, você entra para o grupo e a gente sempre troca sobre as propostas, né? Então, Aham, assim, realmente a gente deu uma pausa e caiu o chão com a pandemia. A gente foi continuando nossas reuniões e o grupo de estudo ali, né?
pessoas do nosso grupo tiveram Covid, outras pessoas tiveram que cuidar de outras pessoas, né? Então, Aham. assim, não só Covid, mas problemas de saúde que um cuidou do outro. Então, as pessoas ficaram muito dedicadas nisso, né? Então, assim, a gente suspendeu, a gente tem projetos submetidos, né? E se você e sua amiga aí que vocês estão construindo esse projeto, eu acho que a escolinha super pode ser uma possibilidade, sabe? Super precisa. É, E aí eu vamos queria, se assim, também, por nessa vários parte. motivos eu quis. Sim, fala aí. Acho que é Pode porque falar, deu uma amigo. travada, a gente percebeu assim, por vários motivos eu quis conhecer um pouco mais da escola. E esse era um deles, para saber se a escola é receptiva nesse sentido de que, tipo, Sim, não, a escola está pronta, está fechada, a gente aceita alunos para trabalhar vários aspectos da arte, sei lá, pintura, teatro, restauração. Mas então eu queria saber exatamente assim se tinha essa receptividade de também receber uhum, projetos. Eu acho que ao longo do que a gente conversou aqui hoje, você já explicou que sim, né? Que a sim, escolinha, ela inclusive foi construída em cima disso. exatamente. Ela é isso. Foi trazendo os conhecimentos e foi agregando essa diversidade toda cultural e artística que tem no histórico, né? Você está falando aí. Sim. Nomes importantíssimos. E que aos poucos a gente vai pegando essa história, sabe? Assim, eu nunca tinha parado para estudar a escolinha. Eu vou ali no Google, ler uma coisinha, assisto uma coisa aqui no YouTube, né? Então, assim, aos poucos, durante essa história, eu venho lendo e venho assim, me inteirando mais e eu fico, caramba, é muito, muito potente, sabe? E aí, assim, afirmo e reafirmo, sim, é um lugar aberto que não só é aberto como precisa de pessoas que se encantem também e queiram participar. E que é isso, assim, a gente já fez a gente tem um escritório de advocacia que é voluntário, então a gente já fez todo o levantamento, já está tudo organizado. Não é uma fortuna do que a gente precisa, são poucos ajustes o que é preciso fazer, sabe? E é isso, assim, a gente decidiu cuidar disso, deixar tudo bem bonitinho em dia, para que a gente pudesse receber as pessoas e receber as propostas e receber com bastante responsabilidade, né? Tá, é só uma última coisa, assim, porque já, acho que faltam 10 minutos para terminar, 9 minutos para É, terminar a live. A escolinha, como que ela se encaixa aos olhos do governo, digamos assim? Agora, por exemplo, eles estão abrindo escolas públicas, escolas particulares, enfim, eles estão querendo voltar com a educação presencial. Isso que eu estava querendo sim. dizer. Você já tem alguma previsão? Já saiu algum decreto? Não, a escolinha não está submetida a essas normas, porque a Tá. escolinha é uma associação sem fins Ah, tá. lucrativos, ela é da sociedade civil, ela não é submetida. Ela tem uma parceria com o Estado, tem uma concessão, mas a gente não fica submetida a essas regras, a não ser quando a gente está em algum processo em parceria com a Secretaria de Educação, com alguma coisa assim, porque já aconteceu algumas vezes, né? Aí, Mas pro próximo, aí, quanto à pandemia, a gente vai esperar terminar bem, bem terminadinho mesmo, quando não tiver mais nenhum coronavírus né? voando. Acho que a ideia é essa lá. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira falar? Que eu deva saber? Não, assim, que quando tiver mais calma, essa coisa da pandemia, a gente pode ir lá, né? Que a Aham. gente também é super aberto nessa questão mesmo de ir conhecer o espaço, já levei várias pessoas, né? Aham. E é isso. Quem quiser saber mais, escreve. Quem é das antigas da escolinha, por favor, procura as redes sociais e manda o seu depoimento. E leiam sobre. Tu prefere que as dúvidas sejam encaminhadas para você, para o Arte pela Terra, ou para o arroba Sim, Escolinha de Arte do Brasil? tanto faz, porque eu sou as duas. Duas caras aqui. Então tá. Sou Então, várias. então, quem quiser saber um pouco mais sobre a Escolinha de Arte do Brasil, assim como eu quis, me interessei, aqui a gente fez um balanção geral, mas qualquer dúvida pode mandar direto para arroba Arte pela Terra ou arroba Escolinha de Arte do Brasil, para tirar as dúvidas. Léo, eu acho que a gente arrasou. Falta 13 segundos.
Um beijo bem grande. Beijo Paz. pra